nós sabemos que a Deus é Amor, depois da partida do seu líder, né, ela ficou totalmente diferente, né, meus irmãos? Nós sabemos que mudou muita coisa e muitos irmãos que era discípulo do missionário Davi Miranda, eles, na verdade, eles não aceitam a nova forma da igreja, a nova forma da liderança lidar, né, com a doutrina, né, aquilo que eles aprenderam com o missionário. Muitos pastores já têm saído, obreiros, né, membros têm saído da igreja. E cada dia vai saindo mais pessoas. E agora, eu estava conversando com uma irmã, e ela me falando que lá no bairro onde ela mora, ela falando pra mim que lá onde ela mora, que ela mora em Santa Catarina, e lá no bairro dela já fecharam 2 igrejinhas da Deus é Amor, né? E ela falando pra mim que tem muitas igrejas, né, que estão se fechando, as igrejas menores, porque a sede, ela deu uma ordem, né, para fechar as igrejas menores, para os irmãos ali daquele bairro ficar congregando na igreja maior. Então, muitos irmãos que, às vezes, já são as pessoas de idade, né, tem dificuldade de locomoção, né, então, essas pessoas ficam com dificuldade para ir para a igreja, mesmo que seja no seu bairro, mas é um pouco distante, porque às vezes aquelas igrejinhas de bairro, né, às vezes fica mais perto da casa dos irmãos. Então, muitos acabam saindo para outras igrejas, né, para outras denominações, porque ali no seu bairro, né, aquela igreja foi fechada. Então, eles ficam tristes, não é, meus irmãos? A maioria dos membros ficam tristes quando aquela igrejinha é fechada, eles ficam angustiados e às vezes acaba, né, indo congregar em outra igreja que seja mais perto da sua casa, e eles não vão congregar ali naquela sede, né, da igreja Deus é Amor. Então, meus amados irmãos, está assim, né? Então a gente fica triste de ver as pessoas, né, que ajudou muito tempo, né, na igreja, e hoje já são as pessoas de idade, e nem todos, né, irmãos, têm carro para a família levar na sede, né, na igreja maior daquele bairro, porque às vezes fica distante. Você sabe que essas igrejinhas de bairro, às vezes aquelas igrejinhas de bairros, elas são mais próximas ali, né? Então, nem todos pegam ônibus para ir, né? E às vezes quando é uma sede ali, os irmãos têm que pegar ônibus para se locomover até a igreja. Então, os irmãos têm ficado tristes, os irmãos têm ficado, né, angustiados por essa situação. Então, aí, meus irmãos, muitos saem, outros, né, ficam angustiados ali por causa da doutrina, né, porque tem muitos irmãos que, na época do missionário, era diferente, eles aceitaram Jesus por causa da doutrina. Eu vejo muitas pessoas chegar até a mim, eu recebo muito e-mail de pessoas falando, né, que estão saindo da igreja, estão se desligando da igreja porque eles aceitaram Jesus por causa da doutrina. Como a igreja, né, irmãos, ela está mais liberal e muitos não concordam, né, porque muitos aceitaram Jesus porque a igreja Deus é Amor não era uma igreja liberal. Então hoje, não é que a igreja está liberal, é como sempre eu falo aqui, a igreja Deus é Amor ainda é uma igreja das melhores, né, para servir o Senhor, né, a igreja Deus é Amor ainda é uma das melhores que tem. Então, meus amados irmãos, mas como tem afrouxado a doutrina, né, e os irmãos têm visto que a diretoria, né, é totalmente assim, o oposto daquilo que o missionário falava, né, eles não seguem ali, né, a doutrina que o missionário tinha nos seus cultos, né, porque a doutrina, o que é a doutrina? As pessoas dizem, é usos e costumes. Meus irmãos, não é usos e costumes, é a palavra de Deus. Aí você vai dizer para mim, mas irmã Eli, mas eles não pregam a palavra? Prega a palavra, mas eles não pregam a palavra de confronto com o pecado, né? Tem igrejas, claro, que tem igreja de bairros aí, que tem pastores maravilhosos. Tem igreja de Deus é Amor aí, que os irmãos não afrouxam a palavra de Deus, fala mesmo que está escrito na palavra de Deus. Mas, irmãos, ali na sede mundial, eu tenho muitas pessoas que vai ali, né, nos cultos, ali na sede, e as pessoas dizem que lá já não prega mais como pregava o missionário Davi Miranda. Eles não confrontam com o pecado, não. A pregação é aquela pregação
assim, que não confronta com o pecado. E vocês sabem, a Bíblia vai dizer, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, é um confronto ali. Para nós estar com Cristo, nós temos que ser uma pessoa diferenciada, porque a Bíblia diz que há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, é dessa maneira, meus irmãos, nós temos que ser diferenciados. Tem que ter uma diferença, né? Não é de qualquer maneira, não. Nós somos um povo de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então, quem quiser vir ao Senhor Jesus, né? Negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga, né? Então, muitos querem estar com Cristo, mas não querem negar suas vontades, seus desejos. Eu vejo muitas pessoas falando, hoje tá diferente, porque a Deus de amor hoje não proíbe mais as irmãs pintar o cabelo, não proíbe mais as irmãs usar roupa rachada, não permite, não proíbe mais as irmãs usar o esmalte, o batom, né? E por aí vai, né? Usar uma calça comprida. Então, meus irmãos, eu mesmo não vou falar para os irmãos, porque eu nunca vi os diretores lá, os líderes de lá, que é a Débora e o Davi Neto, mandando as irmãs usar calça comprida. Eu nunca vi, né? Eu não posso dizer isso, eu também nunca vi eles mandando as irmãs usar batom. Eu já vi o Davi Neto falando em alguns vídeos por aí que não é pecado a mulher cortar o cabelo, né? Ele fala claramente que o cabelo, a mulher tem que cortar, não é para deixar o cabelo grande, arrastando no chão. As irmãs têm que cortar o cabelo, não é aquele cabelo assim, raspado, né? Ele fala que o cabelo raspado o Senhor condena, mas o cabelo na cintura, ali cortado, né? Então eu já vi esses vídeos dele aí, né, irmãos? Falando que cortar cabelo não tem essas coisas aí não é pecado, né? Então eu já vi uns vídeos dele assim, dessa maneira, falando que não tem nada a ver das irmãs cortarem o cabelo. Então muitas irmãs hoje em dia cortam o cabelo, a gente tá vendo aí, às vezes eu vou em festividade, né, a gente vê nas festividades, as irmãs com o cabelo tudo cortado, irmãos assim, que você diz, meu Deus, aqui Deus é amor, aqui é aquela igreja que era tão rígida. Então hoje tá diferente mesmo, eu vejo as irmãs sempre com esmalte na unha, as irmãs com bem assim, a maquiagem não é aquela maquiagem pesada, não, aquela maquiagem leve, as irmãs já estão com as sobrancelhas feitas daquele fio a fio, vejo direto as irmãs assim. Eu já vi também irmãs vestindo calça comprida. Então, né, certamente os irmãos afrouxaram mesmo. Eu hoje já não fala mais nos cultos, eu não vejo mais falando sobre a decência nas suas vestimentas. É claro que eles, assim, de vez em nunca, eles falam que a mulher tem que andar com modéstia e pudor, né? Então é aí, meus irmãos, então dessa maneira. Então eu estou aqui falando para os irmãos, porque as igrejinhas estão fechando, e muitos têm falado que a doutrina já não é mais a mesma, né? Acabou tudo, e muitos dizem assim, quando o missionário partiu, a igreja foi com ele, porque agora é a nova liderança, os novos costumes. Na verdade né, meus irmãos? Na verdade é que agora a igreja tem um novo formato, e tem igrejas ainda que os irmãos ainda falam da doutrina, tem, mas nós sabemos que está um pouco escasso. Nem em todas as igrejas os irmãos têm coragem de pregar a palavra assim, porque eles falam que se for pregar a doutrina mesmo, assim, aquela doutrina pesada do tempo do missionário, vai espantar os irmãos, né, os visitantes. Então, os irmãos já não suportam mais aquela doutrina de antigamente. Então, meus irmãos, é complicado, né? E muitos não querem mais essa situação, então eles estão saindo da igreja. Então, a Deus de Amor tem perdido muitos membros, né? Porque eles estão fechando as igrejas pequenas dos bairros, né? E colocando para os irmãos juntar todos numa sede, né? Ali, ficar na igreja maior daquele bairro, daquela cidade, e fechar as menores. Então, os irmãos que às vezes a pessoa de idade, ela fica triste, acaba saindo ou congregando em outras igrejas. E é dessa maneira, tá, meus irmãos? Mas Jesus é bom, vamos ficar firme com o Senhor, né? Porque o nosso Deus não falha.